Oi, 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 oi. Voltou. Peraí, deixa eu fechar. Você viu que eu tô ninja, né, ô David? Mais ou menos, né? Eu sou Não, bem mais. ninja total. Ninja Ô, total. Rubão, você derrubou a aula de culinária do Manuel, meu. Qual foi? De quem? Você derrubou a aula de culinária do Manuel. Qual foi? Ah, entendi, do Emanuel. Pior que eu não vi. Bom, vou esperar um pouquinho. Ô, David, eu te coloquei como co-host, tá bom? Eu vou tirar a Me campanha. explorando como sempre. Eu vou tirar a campanha maldita. E caralho, meu telefone fica falando. Bom, ô, gente, você vai liberando, David, por favor? É, Tá. você ainda não me colocou, não, Rubão. Não? Ah, você colocou o Breno, acho. Ah, tudo bem. Mas não tem problema quem seja, não. Se quiser, eu vou admitindo aqui, peraí. Tá, por favor. É só porque eu coloco sempre o David, porque se eu tomar processo, aí é só do David, de trabalhista. É só do David, é só um pra eu arrumar. Nossa, Bom, que abuso, meu. bom, gente, eu tava falando aqui. Exploração de menor, hein? O quê? É exploração de menor. Que menor? Onde que você é menor? Onde que você Diz que não, ele que disse que não tem 18. é menor? Mas Menor? ele se vende fácil. É Eu só tenho dar um 17. homem pra ele que já era. Bom, ô, gente, então deixa eu falar. Ó, a respeito do PEI, a Nath, né, em particular, eu falei dela, porque ela me procurou, não há uma necessidade de fazer o PEI, tá? Para os alunos que estão com dificuldade em organizar o estudo, aquilo é um modelo de organização. Agora, se o aluno já tem uma rotina, agora, o que é importante sempre? A rotina tem que surtir resultado, tá? E não se mede qualidade de estudo por quantidade de horas, tá? O negócio é resultado, o negócio é resultado. O simulado mostra se o teu modelo de estudo está dando certo ou não. Então, o aluno que tem o PEI, tá? Por exemplo, eu olho para o PEI, olho para o resultado. Se não estiver dando certo, eu mudo para os próximos, por isso que cada um tem o seu, né? As entrevistas particulares que eu estou fazendo, eu estou mudando. Eu tinha mandado já o PREI para o Manuel, só para vocês terem ideia, e na terça-feira, dadas algumas coisas que ele me falou, eu refiz o PEI dele, para se encaixar na realidade dele, tá? Então, é importante deixar claro isso. O teu estudo, o teu método de estudo, tá? Tem que ser sempre verificado se está dando certo. Não adianta o aluno falar assim, Rubão, eu estou estudando 30 horas por dia. Aí você olha no final do mês, não deu resultado, significa que a quantidade de horas não está surtindo efeito óbvio e o método está inadequado, tá bom? Então, isso é importante falar, tá? Simulado, então, ó, já me chamaram no privado agora, nessa caída, já me chamaram no privado e falaram, Rubão, ó, tenho essa particularidade. Dá para fazer? Dá para fazer. O importante é fazer a prova, gente. O importante é fazer a prova para ver o resultado, tá? Para você ir adaptando o teu método de estudo. Como eu disse, o boletim diagnóstico que vocês vão receber dessa prova, ele está por matéria. Então, vai vir desempenho por matéria, tá? Qual foi o critério dessa prova? Os assuntos que mais caíram em 3 vestibulares organizados pela VUNESP de cada uma das matérias. Então, por exemplo, tá? Que eu tenho bem fresco na cabeça. Matemática, tá? Eu peguei 3 vestibulares organizados pela VUNESP
os últimos 7 anos, e aí peguei lá uma lista de assuntos, tá? A prova de matemática vai ter 12 perguntas. O que eu fiz? Como havia uma distribuição muito grande, eu peguei 2 questões de cada um dos 6 assuntos que mais caíram. A turma entende qual que foi o critério? Tá? No final da prova, vocês vão ver, inclusive, estão lá os gráficos que mostram as matérias. Que mostram os assuntos de todas as matérias. Tá entendendo? Em vestibular, modelo VUNESP. O que cobra aí? Como eu falei no vídeo. Unesp, Unifesp e medicinas particulares. Eu peguei e escolhi uma medicina particular para fazer o critério. Eu peguei Unesp, óbvio, peguei Unifesp, óbvio, mas Unifesp aí é só português teste, tá bom? E aí eu peguei uma outra medicina particular, que tem muito procura por vocês, e fiz essas estatísticas. Então, é um simulado, por fim, de aula invertida, tá? Cobrando os assuntos que mais caíram nos últimos 7 anos dessas matérias. Tá? Outra coisa, por exemplo, Geografia do Brasil. Vocês vão ver que o que cai de Geografia do Brasil é diferente do que cai de geral, pelos tópicos de assunto. Então, aí foi dividindo, tá? Se eu não me engano, e, gente, isso não é nenhum... Não tem nada, vai estar lá. Se eu não estiver enganado, tá? E aí precisa ver estatística, de Geografia do Brasil, o que mais cai é física, geografia física. Tá? Se eu não estiver falando bobagem, porque eu posso ter me esquecido. Enquanto que de geografia geral, o que mais aparece é geopolítica. Geopolítica atrelado com a atualidade. Então, as provas seguem isso. O que mais cai, por exemplo, ó, eu me lembro de algumas coisas, o que mais cai de história geral é história contemporânea, ou moderna, acho que é contemporânea. De Brasil já não é mais história contemporânea que cai. Tá? Então, a prova seguiu isso. Tá? Então, para quem for fazer vestibulares feitos pela VUNESP, essa é a ideia. Tudo bem? Eu quero dar só mais um recadinho. Sobre simulado, alguma dúvida? Qual particular que você vai abranger nesse? Eu peguei do Einstein. Tá bom. Obrigada. Tá bom? Nada. Tá bom? Beleza? Mais alguma coisa, gente? Não? Tá. Segunda coisa, a semana que vem tem muita alteração de horário. Tá? Não no período da manhã. No período da manhã está tudo igual. Tá? No período da tarde tem reposição de aula. Eu tive que mudar dia de plantão para caber todas as atividades que tem. Tá? Vocês viram que a semana passada eu já liberei o horário na sexta-feira, eu já liberei da semana inteira. Que é para dar tempo. Vocês lembram que eu estava liberando sempre à noite para o dia seguinte? E alguns alunos me procuraram e falaram, Rubão, às vezes, como eu dependia da dependência, óbvio, como eu dependia da decisão de alguns professores, tá? Eu sempre liberava no horário em que eu tinha o aval do professor. Tá? Como as coisas conseguiram mais ou menos se organizar, eu já estou me antecipando em uma semana. Então, por exemplo, todas as atividades da semana que vem, eu já confirmei com os professores. Tá? Isso dá mais tempo para vocês se programarem. Vocês verem o que tem durante a semana, tá bom? Semana que vem, por exemplo, na sexta, tem simulado o modelo Enem. Tá? Mas aí vai estar no horário. Então, gente, fiquem atentos, tá? E olhem especialmente uma atividade que a gente vai fazer sábado que vem, acho que é sábado que vem, dia 29. Não, acho que... Eita, esqueci. Bom, vai estar no calendário, tá? É uma atividade proposta pelo Diego, vai estar no grupo, é uma proposta do Diego, professor de filosofia, tá? Ele trabalha na rede estadual de São Paulo e junto com uma equipe multidisciplinar, eles estão fazendo um trabalho preocupado com a saúde mental dos alunos, que é uma preocupação que a gente tem também. Os ânimos nessa altura do campeonato ficam todos muito exacerbados. Por isso que os atritos acabam sendo tão frequentes e tão maiores do que deveriam ser. Tá? E isso é fruto da quarentena, do isolamento, a gente está sem contato social, essa coisa toda. Tá? Então, isso é uma preocupação que a gente tem. E vocês, vestibulandos, sofrem uma pressão a mais, que é a prova propriamente dita e a bendita da discussão das datas das provas. Para
evitar qualquer polêmica, por enquanto está mantido o Enem para dia 1º de novembro. Tá? Havendo alteração oficial, eu comunico, tá bom? Tá? Então, fiquem espertos. Se eu não me engano, é sábado que vem, tá? Mas vai estar marcado lá. É uma atividade completamente voluntária, do interesse do aluno, em que essa equipe multidisciplinar tá sendo os professores do vetor, alguns, óbvio, estão sendo treinados, aqueles que são capacitados e que também têm possibilidade de participar. Vai ser sábado à tarde, às 3h. Bom, Eu não tenho, só um minutinho, eu não tenho certeza se é sábado que vem, não amanhã, mas não tenho certeza se é no próximo, eu não lembro mais, tá? Então, a gente está fazendo um treinamento com essa equipe do Estado, gente, tá? Para poder fazer isso com vocês também. Tá bom? Então, isso vai ser feito no sábado, tá? Vai estar no calendário direitinho. E só mais um recado, Larissa, antes que eu me esqueça. Persistam na inscrição do Enem. Ontem, o MEC disse que a base do MEC está com problema, frequente para 3 coisas: gerar boleto, então eles não estão conseguindo gerar boleto, está dando problema, isso foi uma nota oficial divulgada pelo MEC, tá? Está dando problema também com data de nascimento, alguma coisa assim, tá? E está dando problema, eu vi que a Bea Sanches está aqui, com aquele tal de DIS, que eu nunca tinha ouvido falar daquilo, nenhum aluno nunca tinha me perguntado, porque nenhum aluno acho que nunca tinha precisado, eu coloquei lá no grupo, tá? Então, estão ocorrendo esses problemas, tá? A orientação que eles dão, que é a que eu posso passar para vocês, é para insistir. Segundo o MEC, esses problemas já foram resolvidos. Óbvio que você olha para a internet, tem aluno descendo o pau, falando que está com problema. bom. Oi, pronto. Só uma coisa, acabei de olhar e eu não E tinha a- pedido. É a Bia Rede. Oi, Bia, fala. Eu não tinha pedido taxa de isenção, eu estava esperando o boleto, que nem você falou. Só que agora eu abri lá e apareceu para mim: você está confirmado e você tem a taxa de isenção confirmada. Mas você tinha pedido taxa de isenção? O meu Não. também deu isso. Também não Gente, pedi, ó, ganhei. Pra mim gente, também. Então, ó, Eu vamos acho lá. que todo mundo Também recebeu. aconteceu a mesma coisa, cara. Calma. Então, vamos lá. O pedido para a taxa de isenção já acabou, acho que tem uns 15 dias, mais ou menos. Foram 3 milhões, eu não lembro das datas, vocês me perdoem, foram 3.200.000 pessoas, parece, que tinham pedido taxa de isenção. A notícia que eu li falava que até ontem tinha 2 milhões de novos inscritos no Enem, esses sem direito à taxa. Ou seja, a gente estava batendo aí nos 5 milhões de inscritos. Tá? Fiquem espertos, porque se tiver com problema vejam o sistema. Eu não tenho como ajudar vocês nisso, a não ser orientar. Tá? Porque se vocês não têm direito à taxa de isenção e está saindo, nem vamos discutir se vocês têm ou não, vocês nem pediram. E está saindo, isso aí pode dar problema. E depois vocês perderem a inscrição. E vocês sabem que ficar chorando na internet não vai adiantar. Toma muito cuidado com esse negócio de ficar perdendo tempo em grupo. O Ian acho que não está aí. O Ian, gente, eu estava conversando com ele e ele, se o Ian estiver aí, ele me mandou de um grupo que ele participa no Insta. Não sei se é grupo que fala no Insta, página que segue, eu não sei esses nomes. Tem lá mais de 60.000 pessoas curtindo o troço. Também não sei se é curte que fala, segue, eu não sei como é que fala essas coisas. Tá? E lá nesse grupo, alguém postou um boletim da FUVEST para a carreira do Ian, que é engenharia espacial, se eu não me engano, com nota 700 e pouco, como se a pessoa tivesse entrado. Aí o Ian, quando entrou na plataforma do Evolucional e fez o simulado, falava que para entrar lá era 870. Aí o Ian falou: Rubão, o Evolucional está errado. Eu falei: por que, Ian? Ele falou: porque no grupo que eu vi, tá falando, o cara postou um troço lá que com 760 ele entrou. E na Evolucional tá falando 870. Não tive dúvida. O que eu fui? Onde eu fui? Fui na FUVEST. E na FUVEST está falando que tem 870, que a nota mínima é 870 pelo SISU. Eu estou me fazendo entender? Aí quando eu falei para o Ian falou: caralho, Rubão, mas eu achei que o grupo é sério porque tem 60.000, sei lá como é que fala, tá, gente? Tem 60.000 seguidores.
Pessoal, quantidade de seguidor de página de Instagram não é critério para seriedade. Você compra, para vocês terem ideia, dá para comprar seguidor. Esse pessoal que vive de blog e tal, para começar, eles compram seguidor. Aí a página parece que ganha. Tem não vou citar o nome, tem um cursinho que tem na página deles 600 mil seguidores. Puta, não tem cabimento, isso é ilógico. Então, isso não é argumento. Então, toma cuidado. Toma cuidado. Eu tenho falado para vocês isso faz tempo, tá? Olha eu já me alongando outra vez, ó, para não começar. Ó. E essas coisas me preocupam, tá bom? Glaucio, você levantou a mão, quer colocar alguma coisa? Só para dar uma orientação pro pessoal, aconteceu a mesma coisa comigo em relação ao Enem, tá? Eu fiz a inscrição logo no primeiro dia e não solicitei, nem me enquadram no perfil de isenção. Enfim. E na sequência, como eu vi que no dia seguinte já tinha dado merda, não tinha recebido boleto, já mandei um suporte para a técnica deles lá. Eles geram um protocolo de atendimento, eles simplesmente disseram que seria resolvido. Não foi resolvido. Abriu um novo protocolo, eles novamente falaram que seria resolvido e não foi resolvido. O que eu estou fazendo é sequenciar e documentar todas as vezes em que eu entrei em contrato. A minha última foi justamente por questão da isenção. Falei, olha, eu não me enquadro no perfil de isenção, abri o protocolo número X, número Y, e até agora não foi solucionado. Eu só desejo o boleto para pagamento da taxa de isenção corretamente. Então, eu acho que é legal só documentar aí os passos que a gente está dando, para se tiver algum questionamento jurídico posterior, a gente ter subsídio de que o problema é do INEP e não do aluno. Isso aí. Obrigado, Glaucio, isso aí. Documenta, gente. Documenta isso. Ó, tem esse canal aí, ó. Ó que dica importante. Documenta isso, tá? Quem veio, então, Bia, mais algumas pessoas falaram, não consegui perceber quem, né? Quem tá com esse negócio de isenção sem ter solicitado, né? Documenta isso, print, ainda mais em pandemia, essas coisas têm validade jurídica, tá? Documenta, porque aí vocês se resguardam. Porque brigar contra o Estado não é coisa fácil, gente. Brigar contra o Estado não é fácil, tá? E aí entra com uma cautelar e você consegue fazer a prova, que é o que interessa. Larissa, você quer colocar alguma coisa? Você está com a mão levantada? Então, Rubão, para mim, eu me inscrevi no primeiro dia também. E chegou o boleto, em questão de 5 minutos já tinha chego o boleto. Tá. E eu paguei o boleto. Só que aí agora eu acabei de entrar no site e tá falando que era para ser cancelado o boleto porque eu consegui a isenção, só que eu já paguei. Tudo bem, Larissa. Obviamente, então, pra vocês verem, está com um problema de sistema terrível. Está com um problema de sistema terrível. O que é espantoso, porque se fosse o primeiro ano da inscrição, seria compreensível, não é? Vocês lembram que eu falei para vocês? Eu vi um monte de professor comentando assim, né? Não façam Enem digital porque coincide com a FUVEST, com a Unicamp. Eu nem dei bola para aquilo, porque eu já tinha orientado vocês a não prestarem o digital. Por quê? Porque eu acho que vai ter problema para cacete. Na verdade, mesmo antes de saber que eles tinham mudado a data, eu já tinha falado, não façam digital. Por quê? Porque a primeira vez é óbvio que vai dar problema, não tem dúvida. O que é espantoso é esse monte de problema na inscrição. Isso que é espantoso. Por quê? Porque o sistema já estava pronto. Larissa, paga, faz o que o Glaucio falou, documenta, entra lá no chat, não sei se é um chat ou suporte, documenta, escreve o que você está falando, tá? E vai. Matheus, teu mic está aberto, tá? E vai documentando tudo. Para que depois, se você tiverem que entrar na justiça, vocês tenham a documentação para provar isso. Tá bom? Gente, se ninguém mais tiver dúvida, a gente vai finalmente começar a nossa aula. Posso ir? A hora que tiver aparecendo... Opa, só um minuto. A hora que estiver aparecendo o PowerPoint, vocês me avisem. Já está aparecendo. Obrigado. Bom, turma, vamos lá então. Eu vou pedir a gentileza para vocês, não deixa eu me alongar no período da aula, tá? Para mim aqui não fica aparecendo o relógio, porque hoje vocês têm simulado, tá? Então eu prometo que 1h20 eu paro a aula, só termino o raciocínio e paro a aula, tá bom? Me lembrem, por favor, sem qualquer constrangimento, tá? Bom, bora lá.
Ó, o que é importante a todo mundo ter consciência? A gente vai dar sequência àquilo que a gente vinha estudando, tá? A gente vai estudar análise sintática durante um bom tempo, né? É uma das matérias que mais cai. E, gente, é uma das matérias que mais decide vaga, tomando como base o português, é óbvio, tá? Por quê? Porque, primeiro, pela incidência, né? Se a gente comparar só o que a gente viu até agora, análise sintática e morfologia, não tem dúvida que a análise sintática, a desproporção é bem maior. A gente pode falar que para cada questão de morfo que tem, você tem umas 8, 9 de análise sintática, tá? Então, é muito mais, tá? E, obviamente, tem um grau de dificuldade maior, dificuldade natural da matéria e também dificuldade pela quantidade de coisa. Então, por enquanto, o que a gente viu? Vocês vão perceber, e é importante que se o aluno notar que ele não está captando o raciocínio que eu estou falando, ele me interrompa, tá? O que a gente fez até agora? Análise sintática, num primeiro momento, é desmembrar a frase, tá? Lises é de ligação, esse A é o prefixo negação, analisar é quebrar. Tá? Sintaxis é quebrar as combinações da frase. Então, o que a gente fez até agora? A gente quebrou a frase nas suas duas maiores macroestruturas, que são sujeito e predicado. O que a gente já aprendeu? Que tudo aquilo que não é sujeito é predicado. Tá? A gente vai dar um passo dentro da análise sintática agora e a gente vai desmembrar o sujeito e o predicado. Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que o predicado é a enunciação que se constrói ao redor de um verbo. Ou seja, dizendo de maneira mais simples, o verbo está sempre dentro do predicado. O verbo nunca está dentro do sujeito. Se a gente vai estudar, portanto, termos, gente, primeira coisa, a palavra termo é sinônimo de função sintática. Então, um termo pode ser uma palavra ou um conjunto de palavras. Se eu tiver um conjunto de palavras que tem uma única função sintática, aquele é um único termo, tá? Nós vamos estudar os termos relacionados ao verbo. Ó, David, aquilo que eu vivo falando toda hora, que a minha aula tem muito uma estrutura de raciocínio lógico chamada silogismo, tá, David? Então, estou falando do David porque foi a pessoa com quem foi meu interlocutor para discutir isso. Se todo verbo está dentro do predicado, ó, pensa assim, ó, se todo verbo está dentro do predicado, se eu vou estudar os termos relacionados ao verbo, premissa maior, verbo está sempre dentro do predicado. Premissa menor, esses termos que eu vou mostrar agora estão relacionados ao verbo. Portanto, esses termos aqui estão sempre dentro de quem? Do predicado. Então, gente, outra vez, interessa o aluno parar e pensar assim, bom, como é que o que esse cara está falando vai aparecer no vestibular? Então, vamos pensar assim, sempre começando por aquela tipo de pergunta mais elementar de todas, tá? Vocês já estão cansados de ver. Então, se o cara mandar assim, ó, indica a alternativa em que o termo é agente da passiva. Bom, se o aluno pegar uma alternativa onde o termo destacado está dentro do sujeito, o aluno não está seguindo um método de análise. Por quê? Porque se o cara pede, por exemplo, para eu achar o agente da passiva, antes de achar o agente da passiva, eu tenho que ver se aquele trecho, de fato, é o predicado. Então, pessoal, o que eu não quero? O assunto da aula de hoje é o número 2. O que eu não quero? Eu não quero que você ache que o número 2 não tem a ver com o número 1. Esse número 2 aqui, tá? Ó. Essa é a matéria de hoje. Essa matéria tem a ver com essa. Então, se daqui a pouco, ó, você me falar que uma coisa preposicionada é o sujeito da frase, você está cometendo 2 problemas. Quais? Se é preposicionado, não pode ser sujeito. E se é objeto direto preposicionado, tem que estar dentro do predicado. Tá claro até aí? Tem uma dúvida, eu vou atender a dúvida antes de continuar, porque se eu não fizer uma ressalva antes do 3, é normal o aluno confundir algo. Fala, Larissa. Larissa, você levantou a mão. Alô? Professor, acho que ela esqueceu de abaixar. Mas vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, então tá bom. Bom, agora, turma, o que é normal?
Quando eu falo que termos relacionados ao verbo estão dentro do predicado, o que é normal? É normal o aluno achar que termos relacionados ao nome está dentro do sujeito. Não é verdade. Não é verdade. Então, vê se eu vou ver se é claro. O número 2, termos relacionados ao verbo, sempre está dentro do predicado. O número 3, ouça, o número 3 pode estar dentro do sujeito, pode estar dentro do predicado, mas nunca ser dentro do predicado, mas nunca relacionado ao verbo do predicado. Aí pensa uma coisa, gente. Pensa uma coisa. Quais são os termos relacionados ao verbo dentro do predicado? Esses. Vê se é claro. Quais são, se não for claro, me interrompe. Quais são os termos relacionados ao verbo? Esses. Portanto, se dentro do predicado... desculpa, antes de continuar. Eu quero que vocês percebam que eu não estou dando, nesse minuto, aula de gramática. Eu estou dando aula de lógica. E é importante você perceber, quando você trabalha com lógica, o quanto que é importante você trabalhar por hipótese. Se X, então Y. Se não X, não Y. Eu preciso fazer com que vocês pensem em análise sintática. Então, eu vou repetir, gente. Aparecendo um termo relacionado ao verbo, vão ser esses. Tá aqui, ó. Tá bom? Portanto, vê se é claro. Se aparecer alguma coisa relacionada ao nome dentro do predicado, é garantido que essa coisa relacionada ao nome dentro do predicado ou está relacionada ao objeto direto, ou ao objeto indireto. Vocês estão entendendo? Então, quer ver uma coisa? Esses termos, se aparecerem dentro do sujeito, ok, vão estar relacionados ao núcleo do sujeito. Esses termos, se aparecerem dentro do sujeito, vão estar relacionados ao núcleo do sujeito. Por outro lado, se o número 3 aparecer dentro do predicado, vocês estão me entendendo, gente? Se o número 3 aparecer dentro do predicado, ele vai estar relacionado necessariamente ao número 2. Então, eu vou ter uma adjunta de nominal relacionado a um objeto direto. E o objeto direto é que vai estar relacionado ao verbo. Não a adjunta de nominal. Vocês estão conseguindo entender? Então, o assunto da aula de hoje são os termos relacionados ao verbo. Eu quero que você olhe para essa frase e eu quero que você me diga se você concorda ou não com o que eu vou falar. Você só vai falar assim, não concordo. Se você concordar, mantenha o silêncio, tá bom? O sujeito da frase 1 é os alunos do vetor. O sujeito da frase 2 é os alunos. O sujeito da frase 1 é os alunos do vetor. O sujeito da frase 2 é os alunos. Então, vê se essa nomenclatura já começa a te fazer sentido. O termo que funciona como sujeito na frase 1 é os alunos do vetor. O termo que funciona como sujeito é os alunos do vetor. O termo que funciona como sujeito na frase 2 é os alunos. Gente, para eu não ficar alugando vocês mais com isso, é claro para todo mundo a nomenclatura termo? É clara? Porque eu não vou, se ficar claro, eu não vou ficar enchendo o meu saco. Eu só estou me alongando com medo de alguém não entenda. Então, não veja a palavra termo como sinônimo de palavra. Até aí, tudo bem? Então, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou destacar do vetor. Tá vendo? O que a gente fez até agora? Duas macroestruturas. Vermelho sujeito, azul predicado. Tudo bem o que eu falei? Vermelho sujeito, azul predicado. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a segmentar. Então, o que eu quero que você saia preparado das aulas? Se o vestibular pegar a frase e dividir 2 grandes tecão, a gente está pronto. Se o vestibular começar a pegar os tequinhos, é isso que eu vou te preparar agora. Agora, gente, do vetor são as mesmas palavras nas 2 frases. Qual é a diferença? Teve dúvida, me fala, tá? Outra vez a gente está embasando teoricamente o que vocês estão falando. Na primeira frase está relacionado ao nome. Para quem está perdido, eu estou falando só do trecho que está em preto. Eu fui colocando várias cores para não ter briga, tá? Não ter mal entendimento. Na de baixo, do vetor está relacionado ao verbo.
Vou falar diferente. Num está dentro do sujeito, no outro está dentro do predicado. Se na frase 1 do vetor está relacionado ao sujeito, tudo bem? Ó, ou é adjunta de nominal, ou é predicativo do sujeito ou do objeto, ou é aposto, ou é complemento nominal. Então, ó, vamos lá. Essa matéria de junto predicativo, tal, eu não posso estudar agora. Veja, eu vou explicar por quê. Tá vendo que tem um negócio chamado predicativo do objeto? Como é que eu vou ensinar para o aluno predicativo do objeto sem antes o aluno aprender o quê? Objeto. Então, gente, ó como tem que ter tua cabeça. Quando o vestibular perguntar predicativo do objeto, o que você tem que ver antes? Se o troço é objeto. Eu vou falar meio por cima, mas eu já vou fazer você pensar. Só que aí eu queria participação, tá, gente? Para acreditar que vocês estão vivos. Qual é o processo de formação da palavra predicativo? Qual é o nome? O seu nome? Sufixal? De quem? Acho que foi a Nath que falou, né? Predicado. Predicado. Beleza. Então, o predicativo tem a ver com predicado. Alguém da sala sabe, gente, o que significa o verbo predicar? Predicar, predicando, predicado. Predicar é um verbo no infinitivo. Predicando é um verbo no gerúndio. Predicado é um verbo no particípio. E pode ser usado como adjetivo. Quando eu falo assim, ó, o fulano ali é um fulano honesto, é um fulano educado, porque ele vem de uma família, ele vem, tá? O verbo vir, ele vem de uma família de bons predicados. Ajuda? Alguém consegue traduzir o que é predicar? Bons modos, sei lá. Não. Pregar. Costume? Costume já dá legal, costume não é ruim, mas a gente não conseguiria encaixar na aula de gramática. Mas não é ruim. Predicado, gente, é como se fosse qualidades, tá? É uma família de bons predicados, é uma família de bons costumes, dá certo. Mas vamos tentar de boa qualidade. Tudo bem assim? O sufixo ivo é um sufixo diminutivo. Ele indica diminutivo. Então, ao pé da letra, predicativo é uma pequena qualidade. Até aí, tudo bem? Eu vou trocar a palavra qualidade por atributo. Vocês estão me acompanhando? Então, predicativo. Vocês estão sacando o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando fazer você começar a pensar nesses benditos nomes. Para não ligar a bitolinha e achar que o que é importante, gente, é ficar falando se o bagulho é predicativo do sujeito ou do objeto. Isso é um desprezo à sua inteligência. Ficar falando nome. Não é isso que é importante. Mas tem vestibular que cobra nome. Agora, outra vez, eu não queria que você ficasse repetindo de maneira automática. Então, eu vou voltar. Predicativo, ao pé da letra, eu acho que é legal você já marcar. É um pequeno atributo, uma pequena qualidade. Então, tem um troço que é predicativo do sujeito, que é um pequeno atributo, uma pequena qualidade do sujeito. E tem um outro troço que é predicativo do objeto, que é um pequeno atributo, uma pequena qualidade de quem? Do objeto. Até aí, tudo bem? Só falar uma coisa para vocês, tá? Naqueles slides que eu deixei para vocês anotarem, não tem esse. Por quê? Porque isso aqui é revisão. Tá? Bom, agora, olha para esse nome aqui. Eu estou metendo o dedo na tela outra vez, achando que vocês vão ver. Olha para esse nome aqui, complemento nominal. Vamos pensar nele. Vamos pensar. Complemento, isso aqui para redação, vocês não têm ideia do quanto é importante. Se a Fernanda estiver aí, no atendimento que eu dei de redação para ela nessa semana, eu usei o nome e a ideia de complemento nominal para mostrar para ela uma frase incompleta. Gente, tá? Eu vou detalhar mais para frente, mas pensa no nome, tá? Complemento nominal. Vamos falar o óbvio. Complemento nominal vai completar o nome. Você vai complementar. Até aí todo mundo concorda? Agora eu vou pegar uma série de obviedades que talvez
tenha passado batido. Se vai completar o nome, é porque o nome está incompleto. Certo? Agora é o que eu quero que você ouça. O nome está incompleto no aspecto semântico. Portanto, olha o que eu vou falar. Existem nomes... Você liberou, David? Beleza. Liberei. Obrigado. Existem nomes que têm sentido incompleto e que, para a frase ter sentido, é obrigatório o sentido estar completo. E a palavra que vai completar o sentido de um nome de sentido incompleto... Parei. Você viu que eu estou repetindo a palavra sentido, sentido, sentido? Que está sendo redundante, mas para a redação isso é fundamental. Outra vez, gente, a migração, gramática, redação é o que me importa. A migração, gramática e interpretação de texto é o que me importa. Então, vou repetir. Existem nomes, depois eu vou te explicar quais. Existem nomes que têm sentido incompleto. Então, se eu colocar esses nomes numa redação sem o devido complemento nominal, a frase vai ficar de sentido incompleto. E ficando de sentido incompleto, o corretor não vê papapá. Agora, outra vez, o que o aluno não pode no conforto da carteira dele, porque você está confortável aí, muito mais confortável que se você estivesse no cursinho. O que o aluno no conforto... A Renata está com dificuldade de ficar, né, David? Não, aparentemente, tipo, ela mudou de plataforma para entrar. Tá. Ô, Rê, a aula vai ficar gravada, qualquer coisa, tá? Eu tô vendo que você está com dificuldade. Tá, obrigada. Imagina. Eu me perdi, gente, desculpa. Eu me desconcentrei. Eu lembrei. O aluno não pode, na carteira dele, né, falar assim, Rubão, mas eu, quando eu estou fazendo a minha redação lá, eu não paro para pensar nesse negócio de complemento nominal. Turma, vai precisar dar esse passo. Vai precisar. Não tem jeito. Por quê? Porque se tem um trem chamado complemento nominal, é porque tem um trem, nome, com sentido incompleto. Então, se você coloca esse nome na tua redação sem o devido complemento nominal, a tua redação vai dar problema. Outra vez eu vou repetir, nós vamos precisar dar um salto grande. Quando eu falei para vocês no começo do ano que minha matéria, o diabo da minha matéria cai no vestibular de várias formas diferentes, era isso. Vocês saibam que cai vestibular assim, assinale a alternativa que o troço é complemento nominal. Cai. Provas feitas pela VUNESP, cai. Cai, vocês sabem disso. Só que eu tenho que tentar fazer uma transição para a redação. Beleza? Bom, então voltei para o raciocínio. Na frase, os alunos saíram do vetor, tá? Na de baixo agora. Do vetor está relacionado a saíram. Pensa no seguinte, turma. Você aprendeu na escola, talvez esses... Os alunos geralmente aprendem desses 3 nomes, é garantido você ter aprendido 2. Objeto direto e objeto indireto. Alguns aprenderam objeto direto preposicionado. Sabe qual que é o grande defeito que tem, na minha opinião, de quem eventualmente dá aula para você? Ficar te ensinando por que chama direto, ficar te ensinando por que chama indireto, mas não te ensina por que é objeto. Você já parou para pensar por que chama objeto? Porque vem com preposição. Primeiro que isso é mentira. Mas não estou nem perguntando isso, estou perguntando por que chama objeto. Vocês estão entendendo? Quando você fala objeto direto, objeto indireto, eu vou fazer uma analogia, tá? Você deu sobrenome para alguém. Tudo bem que eu falei, gente? Você deu sobrenome. Você deu sobrenome para quem? Para a palavra objeto. Os caras tentam ensinar o que é objeto direto e objeto indireto sem antes ensinar o que é objeto? O cara tenta te ensinar o sobrenome sem antes te ensinar o nome? É por isso que eu falo, português na cabeça de vocês é uma confusão desgraçada. É essa que é a merda. Por isso que não tem sentido essa desgraça. Olha lá, Opa, peraí. Tinha que ter aparecido. Então assim, gente. O que você nunca pode confundir a partir do dia de hoje? Só deixa eu falar uma coisa, desculpa. Eu vou adotar este modelo teórico. Porque este modelo teórico não tem furo. Eu já percebi ao longo das aulas que alguns alunos aprenderam outros modelos teóricos. Alguns alunos já me falaram assim, várias vezes.
Ah, porque isso aqui você não pode tirar da frase. Isso aqui você pode tirar da frase. E eu já falei mais de uma vez, nada pode tirar da frase. Porque se pudesse, não estaria lá. Por que que pôs, então? Essa que é a pergunta. Que método de análise sintática é esse que você fica tirando as coisas? Porra, aí o cara me dá uma frase do Camões para eu analisar, aí eu vou ficar tirando coisa da frase do Camões? Então o Camões escreveu errado. Ah, isso pode tirar da frase do Camões? Ué, se pode tirar, por que o Camões colocou? É umas coisas malucas. Tá? Então, gente, esse é um método que eu te garanto que vai aumentar expressivamente a sua performance em vestibular. Ó, presta atenção que agora eu vou fazer uma transiçãozinha. Então, assim, ó, a partir de hoje, isso que está aqui, ó, estão vendo? Olha para a tela, por favor, todo mundo. Isso que está aqui, ó, isso, você jamais pode confundir com isso a partir de hoje. Por quê? Porque isso aqui está relacionado a nome, isso aqui está relacionado a verbo. Feito? Agora, presta atenção, gente. Falar que isso aqui está relacionado a verbo, beleza. Está relacionado a verbo. Opa, apareceram todos. Está relacionado a verbo. Então, informação grossa. Ó, eu vou fazer uma frase de matemática, tá? Se x relacionado a verbo, quem que é x? O termo que o cara me deu para analisar. Se x, por isso que é importante falar a palavra termo, tá? A palavra termo é o nosso x da matemática. Só que eu não vou usar a palavra termo toda hora, eu vou usar x também. Porque como é uma coisa que está mais dentro de vocês da matemática, eu vou fazer analogia. Se x relacionado a verbo, então x igual a uma dessas coisas aí, ó. Então eu vou falar diferente, tá? Se x... Gabriel, tá por aí? Gabriel? Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, é curiosidade. Eu já vi que você entende razoavelmente bem de informática, e se alguém tiver aí, gente, quiser participar, tá? É que o Gabriel já falou comigo com isso. Você manja alguma coisa de linguagem de computação, ou Gabriel? Sei um pouquinho de C e um pouquinho de Java. Tá, deixa eu te perguntar alguma maravilha. Alguma dessas duas linguagens usa estrutura binária de raciocínio para montar linguagem de programação? O C usa. Ó, então, gente, tá aí, tá? Ó. Gabriel, a gente não combinou esse diálogo antes da aula, combinou? Não, é inédito, Não, né? tô preocupado. Então, o que eu quero mostrar para vocês, eu vou te dar análise sintática baseado numa linguagem de raciocínio de computador, que chama linguagem binária. É um modelo diferente. Então, ó, trabalha muito assim, ó. Eles trabalham muito com a condicional if do inglês, que é ser. Se x relacionado a v, então x igual 1, 2, 3, 4 ou 5. Estão entendendo? Se x relacionado a v, então x igual a 1, 2, 3, 4, 5. Esses daqui. Se o x relacionado a não v, então x não é nenhum desses. Isso está claro para todo mundo? Agora, gente, vamos dar um passo. Falar que esses caras estão relacionados ao verbo é legal. Agora, o que eu quero que você saiba? Que os tipos de verbos são diferentes. Então, o que você está vendo? Você está vendo que o verbo ao qual... Desculpa, deixa eu falar uma coisa. Ô, turma, ó, em sala de aula, já é bastante preocupante quando eu dou aula de objeto direto e objeto indireto, porque como as duas palavras se parecem muito, às vezes eu falo objeto direto e o aluno está meio distraído, ele não sabe se eu falei objeto direto ou indireto, e aí começa a causar confusão. Então, a partir de agora, eu não vou falar mais objeto direto nem indireto. Tá? Eu vou falar OD, OI, ODP, AP e AA, que aí não tem perigo de você se enganar. Tá bom? Ó, OD, OI, ODP, AP e AA. Tá? Estão vendo as siglas aqui, ó? Tá bom? Então, o que eu ia falar? Se o termo está relacionado ao verbo, ou o termo OD, ODP, OI, AP e AA. Tá bom? Agora, eu vou fazer uma pergunta, e essa pergunta vai me mostrar quem fez primário bom. Eu vou pegar um raciocínio que você aprendeu lá no primário. Tá bom?
Qual é a operação matemática? Gente, não é chamado oral, pelo amor de Deus, tá? Qual é a operação matemática que constitui a prova real da divisão? Qual é a operação matemática que se constitui na prova real da divisão? Ou seja, Multiplicação. Fala? Multiplicação. Isso. Então, existem provas reais. Qual é a prova real da adição? A subtração. Qual é a prova real da subtração? A adição. E por aí vai. Vocês entenderam o raciocínio? Então, prova real de que o termo é OD, ODP ou OI. Então, veja, a partir de hoje, quando você falar que o termo é OD, certo? Certo? É garantido que o verbo tem que ser VT. Olha para a sigla. É garantido que o verbo tem que ser VT. Se o verbo não for... Se alguém não acompanhar a sigla, tem que me falar. Se o verbo não for VT, tudo com sigla, tá, gente? Para não ter perigo. Se o verbo não for VT, é garantido que não tem OD, ODP e OI. É garantido. Então, ó, você já tem uma prova real para o vestibular. Se o cara falar assim para você, ó, sabe aquilo que eu falei? Acho que foi no plantão que eu falei, né? Que não existe pegadinha. E não existe, acredita nisso. Pegadinha pega o aluno que não sabe matéria. Ó, então como é que você tem que estar pensando? E, turma, só uma coisa, tá? Eu até agora não estou dando aula profundamente, eu só estou implantando o raciocínio. Então o cara me fez uma questão assim, assinale a alternativa em que o termo é OD. Você foi lá, pá, marcou letra C. Quer ter certeza para não cair em pegadinha? Analisa o verbo e vê se é VT. Se o verbo não for VT, você errou. O que o aluno está sacando? Que quando o vestibular pergunta OD, quantas perguntas o vestibular está fazendo na verdade? 2. Vocês estão entendendo, gente? Então o vestibular, se perguntar para você se o verbo é ou não VT, ele está fazendo uma única pergunta. Presta atenção que eu vou te explicar como é que se decide o que cai na prova, tá? Como é que os caras fazem vestibular. Então, se eu te perguntar o que é VT, eu te fiz uma pergunta, o que é VT. Mas se eu te pergunto o que é OD, além de o aluno saber o que é OD, o aluno tem que saber também o que é VT. Vocês estão entendendo? Portanto, presta atenção agora. Quanto menor for o número de perguntas do vestibular que você for fazer, entendeu? Menor for o número, mais matéria cada uma das questões tem que estar cobrando. Fez o raciocínio? Quanto menos questões, cada uma questão tem que estar cobrando muita coisa. Por quê? Porque senão vira muito loteria. Vocês estão entendendo, gente? Por que o vestibular vai te perguntar muito mais do que é objeto direto do que é VT? Agora, que erro que você não pode cometer? Ó, infelizmente, eu vou falar isso com muito pesar. Infelizmente, a tua vida escolar inteira, quando pediam para você dizer se o termo era objeto direto ou não, você não analisava o verbo. É por isso que vocês entram em pegadinha. Então, gente, lá no coaching, a gente fala que o aluno tem que ter uma mudança de mindset. É difícil pra cacete. Por quê? Porque nós estamos tentando mudar um modelo escolar que você vê há pelo menos 11 anos. Sabe que... Felipe, tá aí, Felipe? Felipe? Tô aqui. Eu vou usar o Felipe, porque eu sei que os veteranos que está aqui, quando eu falo pelo menos 11 anos, gente, quando é aluno que é veterano de cursinho é mais grave. Porque, no geral, os professores de cursinho repetem esse modelo que vocês viram no ensino médio. No fundamental, vira uma merda. Porra, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que você mude o seu jeito de pensar da vida inteira. Não é coisa fácil. Agora, veja, para eu falar que o troço tem que ser agenda passiva, olha o que está escrito, gente. Verbo nas vozes passivas. O que eu já quis te avisar? Tem mais do que tem mais do que uma voz passiva. Ó, voz passiva é nome. Se eu tenho 2 vozes passivas, lá na lista da FUVEST, quando tiver 2 pessoas, imagina que tenha José da Silva. Dois caras, José da Silva, entraram no mesmo curso.
Eu não sei se vocês repararam como sai na lista da FUVEST. Sai assim, ó, José da Silva, homo 1, José da Silva, homo 2. Esse homo é a abreviação de homônimo. Então, o que quer dizer, gente? Se você tem duas pessoas iguais, como é que você distingue? Por sobrenome. Então, o que eu estou querendo dizer com esse papo todo? Existem duas vozes passivas, vão ter nomes diferentes. Eu vou falar, depois você ouve. Voz passiva, você ouve não, depois você guarda. Você só ouve agora. Voz passiva analítica, voz passiva sintética. Se ambas são vozes passivas, tá? Pela mesma razão. Analítica e sintética, o sobrenome é que vai diferenciar. Tudo bem? E presta atenção agora. Adjunto adverbial vai estar escrito a verbo de qualquer predicação verbal. Pessoal, olha quanto que aparece a palavra predicado, predicativo, predicação nessa matéria. Olha, vê se o que eu vou te falar é claro, tá? A gente, professor, para não ficar atormentando o aluno com palavra técnica, a gente fala assim para o aluno, que tipo de verbo é esse? Gente, na nomenclatura técnica não existe tipo de verbo. Na nomenclatura técnica é isso aí, ó, predicação verbal. Então, ó, vamos lá. Presta bem atenção, porque isso aqui tem a tendência de dar merda mais para frente, que vocês não têm ideia. Se o vestibular pedir, só um minutinho, por favor, quer ver uma coisa? Espera aí, fiquem aí, tá? Não é aqui, é aqui. Tá? Ó, não precisa ir não, tá, gente? Isso aqui é a primeira questão da sala, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? O verbo surfar pode ser usado como... É Unicamp, hein? Pode ser usado como... Tá aparecendo o PDF? Sim. Tá? O verbo surfar pode ser usado como transitivo ou intransitivo. Exemplifique cada um desses usos com enunciados que aparecem no texto. Ou seja, pega um exemplo que é VT, pega um exemplo que é VI. Acompanhou o que eu vou falar? Quando o verbo for transitivo, eu vou falar VT. Quando o verbo for intransitivo, eu vou falar VI. Tá bom? Agora, gente, justificando em qual desses usos o verbo assume um sentido necessariamente figurado. Vou voltar. Então, peraí. O que a Unicamp está pedindo? Peraí. Apareceu, voltou para a predicação verbal, David? Sim. Beleza. Então, vocês viram o que a Unicamp está pedindo? E é a Unicamp que a gente fala que não cai questão técnica, mas cai. O que ele está pedindo? Para você dizer por que o verbo... Perdão. Ele está pedindo para você identificar o VT, está pedindo para você identificar o VI e está pedindo para você justificar. Eu queria que, nesse momento, você parasse e tentasse resgatar aquilo que você aprendeu dessa matéria na sua escola. Porque, gente, eu vou repetir, tá? Não adianta o aluno virar para mim e falar, e pelo amor de Deus, pessoal, isso não é, o que eu vou falar agora não é bronca, não é briga, não é porra nenhuma. É só uma insistência para você mudar o teu mindset. Tudo bem, mindset? Para você começar a pensar como tem que pensar para cair no vestibular. Então, veja, você já ouviu esses nomes. Aí o vestibular vai lá e fala assim, ó, por que o troço é VI? Por que o troço é VT? Você está entendendo o que eu fico falando sempre? Se você só aprendeu a dizer o que é e não aprendeu a dizer por que é, você não está preparado ainda para fazer prova? Lembra que eu falei? Eu quero que você seja dono da sua nota no vestibular. Você tem que ser dono da sua nota. Você não pode deixar a sorte decidir. E para isso eu tenho que te mostrar a real do vestibular. Eu estou te dando aula para uma coisa que não, para uma prova que não sou eu que faço. Então não pode ter lacuna na minha aula. Nem a minha, nem a de qualquer professor. Então vamos lá. Pensa aí, vocês, todo mundo. Né? Tem alunos que estão... Ô Felipe, se você não quiser falar, fica à vontade, tá? Pelo amor de Deus. Eu sei que você é veterano, eu não sei de quantos anos, não me lembro, se você é veterano de 1 ano, 2 anos, mas tem aluno que eu sei que é veterano de 3 anos, enfim, não sei se as pessoas ficam constrangidas ou não em falar nisso, mas não importa. Todo mundo aqui, seja na escola, seja no cursinho,
ouviu falar em VT e VI. Você viu que a Unicamp foi lá e falou, justifica. Pensa, por favor, gente, 10 segundos. Ah, eu falaria assim, Rubão, o verbo é VI porque parará, parará, parará. O verbo é VT porque parará, parará, parará. E depois falar qual que é o figurado. Pensou? Pensaram? Bom, se não começou com isso, deu problema. Se não começou com isso, deu problema. E ó, olha para cá. Os dois indicam ação. Os dois indicam ação. Então, veja. Aí o aluno falou assim, ó. Gente, ó, o foda de dar aula daqui é que eu não estou conseguindo ver o rosto de vocês e o rosto de vocês me conta muito de aula. Me conta muito. E eu, em aula, olhando para o rosto de vocês, eu consigo ver se vocês estão acompanhando ou não. Por favor, tá? O David, quando vai fazer pergunta, ele me pede muito desculpa. E eu tenho falado para o David, faz pergunta, faz pergunta. Inclusive, David, deixa eu te passar uma coisa. Muitos alunos estão te agradecendo para mim, estão te agradecendo a tua iniciativa para mim. De você perguntar, porque, Rubão, as perguntas do David quase todas são as minhas perguntas. Então, pergunte mesmo, tá, David? E todo mundo, mas pergunte mesmo. Não acho que você está atrapalhando nunca, tá? Então, gente, fui lá, o cara começou assim. Ah, o verbo é intransitivo porque indica ação e é transitivo. Essa resposta já não vai ter tudo. Por que já não vai ter tudo? Porque os dois indicam ação. Agora, o verbo de ligação indica estado. Então, vamos lá. Se o cara me perguntar por que é verbo de ligação e eu escrever que é porque indica estado, beleza. Beleza, tá completo. Agora, se o cara me falar por que é VT ou VI, gente, cuidado com essas siglas, tá? Daqui a pouco você vai ver que com a tela completa, nós vamos estabelecer algo, senão isso aqui vai virar uma zona completa na cabeça de vocês. Então, se o cara me perguntar por que é VT ou VI, e eu disser simplesmente porque indica ação, tá incompleto. Até aí, tranquilo? Agora, olha o número 2. Olha o número 2. Sentido incompleto, sentido completo. Veja, o verbo é VT ou VI pelo sentido, não é uma regra de gramática. Então, dizer se o verbo é VT ou VI exige capacidade de interpretação de texto. Caralho, quando eu falo para vocês que não tem interpretação de texto sem gramática, é isso. Olha a definição de VT, gente. Olha a definição de VI. Para e vamos respirar, porque a aula está muito tensa. Me dá o processo de formação da palavra intransitivo. Aí, tá vendo? É isso que é a minha aula. Revisão o ano inteiro de tudo. Me dá o processo de formação de intransitivo. É parasintético? Não, não. Prefixal. Prefixal. Nossa. Gente. Intransitivo é prefixal de quem? Você que falou, Renata? Eu e a Nath. Então vamos. Se vocês me falaram que é prefixal, vocês compararam com quem? Com quem que vocês compararam? Transitivo. Isso, beleza. Então, intransitivo é prefixal de transitivo. E transitivo tem qual processo de formação? O nome. E de quem que veio? Fixal. Fixal de transitar. Isso. E o que significa transitar? Ó, vamos pensar. Caminhar. Caminhar. Então você tem um verbo que caminha e outro verbo que não caminha. Caralho, como assim? Por que aquele verbo caminha, gente? Vou te perguntar, por que ele caminha e onde ele caminha? Onde ele caminha? Onde que o verbo caminha? Desculpa, antes de você responder. Não, peraí, desculpa, antes de você responder. Vocês já tinham pensado no nome dessa bosta? Vocês já tinham parado para pensar? Puta, começa a pensar, gente. Começa a pensar. Tem um diabo de um verbo que anda. Caminha. Verbo caminha na frase. Me fala por que esse verbo caminha. Me fala por que ele caminha. Porque ele tem sentido incompleto? Isso. E ele está caminhando atrás de quem, Matheus? Completar o sentido. E quem que completa o sentido de um VT?
Um OD, um OI. Não, fala um objeto, caralho. Um objeto. Portanto, antes de preocupar com o que é OD, OI, ODP, você já sabe, se ligou, que objeto é todo X que completa o sentido de um VT. Para e precisa raciocinar. Eu não vou te perguntar na minha prova por que é OD. Eu vou te perguntar por que o cara é objeto. Eu tô um pouco me fodendo se é direto, indireto ou direto preposicional. Eu não sei se é bom ficar falando palavrão, porque depois isso aqui fica gravado. Aí pode ter pai e mãe que se... Oh, o professor falou palavrão. Bom, tá sacando? Eu não quero saber por que é OD, por que é OI. Então vai, Matheus. O que é um objeto de uma frase? É o X que completa o sentido de um VT. Maravilha. Aí vai para o VI. VI tem sentido completo ou incompleto? Completo. Quando que vai aparecer um objeto relacionado a um VI? Nunca. Nunca. Devagar, gente. Quantos termos existem relacionados a verbo? Cara, ó, deixa eu falar uma coisa, gente. Isso aqui, se fosse na sala de aula, eu estaria fazendo lousa. Eu não sei se vocês vão conseguir acompanhar aqui. Pelo amor de Deus. Para eu escrever aqui é muito mais limitado. Mas a gente dá nossos pulos. Vocês não podem deixar de me falar. Quantos termos relacionados ao verbo existem? 5. Certo? Sim. Certo? OD, OI, ODP, AP e AA. Relacionado a VI, nunca tem O. Não importa que O. Portanto, um X relacionado a VI é garantido que o X nunca é o quê? Objeto. Portanto, olha, só estou dando lógica. Portanto, todo X relacionado... Desculpa, gente. Desculpa cortar o raciocínio. Vou falar uma coisa para vocês. Se vocês entenderem essa parte, esse negócio de OD, ODP, ODI, cara, nós vamos tirar com uma mão nas costas. Nós nunca mais vamos estudar do mesmo jeito. Eu vou te ensinar a achar OD, OI, OD, pelo verbo e não pelo termo. Nós vamos mudar o jeito de estudar. Só que tem muita lógica nesse jeito. Então, vou voltar. Quer dizer que relacionado a VI, ou é AP ou é AA. Tudo bem? David? Tudo bem? AP precisa de voz passiva. Daqui a pouco a gente vai detalhar mais o VI. Até aí, tudo bem? Beleza? Posso seguir, gente? Deixa eu perguntar uma coisa. Quando que vai aparecer um OD relacionado a um VL? Quando que vai aparecer um OD relacionado a um VL? Nunca. 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 A resposta é rápida. Nunca. Porque OD só existe para VT. Certo? David? Bom, gente. Sim. Beleza. Agora, o que eu vou te mostrar? Que o VT é subdividido. Existem tipos de VT. Não existem tipos de VI, não existem tipos de VL. Então, veja, falar que o verbo é VI, você deu o nome completo. Falar que o verbo é VL, você deu o nome completo. Agora, se o vestibular perguntar, descreva a predicação do verbo, X lá qualquer, e você falar VT, está incompleto. Tudo bem? Então, o verbo VT pode ser VTD. Ó, o verbo VT pode ser VTI. E o verbo VT pode ser VTDI. Gente, olha para a tela, por favor. Olha, por favor, olha para a tela. A partir desse minuto eu vou começar a falar assim, ó. O verbo é TD, TI ou TDI. E não confunda TI com VI. Vê se essa sigla não vai dar bosta. É, David, é foda. Bom, acho que na minha cabeça vai dar bosta, desculpa. Eu sei. Não, mas agora, David. Não, vai dar. Mas assim, eu quero que vocês vejam agora. Se vocês virem agora, David, quando lá para frente der bosta, fica mais fácil para eu repetir. Eu sei que vai dar. Então, quando eu falar que o verbo é TI, eu vou falar TI. Eu não vou falar VTI. Quando eu te falar que o verbo é TI, o que eu te falei? Que ele é transitivo e indireto. Ó, turma, peraí. Cadê aquela desgraça lá? Só um minuto, deixa eu achar aqui aqueles trem. Ó. Só para avisar que é 1h19. Obrigado, Isa. Vocês estão vendo que ele é transitivo aqui, ó? Ó. Ele é transitivo por causa disso, tá? Ó. Vocês estão olhando? Ele é transitivo por causa disso. Agora eu vou mudar a cor.
Eita, lasqueira. Peraí. Agora, se isso aqui é transitivo direto, isso é indireto, isso é direto e indireto, o fato de ser TD é por uma razão diferente do fato de ser TI. Mas o fato de ser VT é a mesma. Então, vai lá, ó. Se o cara me perguntar por que é VT, certo a sigla? Resposta 1 e 2. Se o cara me perguntar por que é VTD, eu vou ter que acrescentar mais uma coisa. Eu vou ter que falar que indicação tem sentido incompleto e... Tudo bem, gente? Para VTD. Aí o cara me falou, por que é VTI? VTI. O que eu falei? Porque indicação, sentido incompleto e... Eu não estou falando agora de propósito. Até aí, tudo bem? Peraí. 1h20, Zá? Sim. Tá. Peraí. Deixa eu ver o que vem pela frente, que eu nem lembro aqui, turma. Deixa eu ver. Ah, tá, ó. O que eu ia fazer agora, nem vou fazer. Seria exemplificar. Aí nós vamos começar a pensar. Tá? Ô, gente, eu vou parar por causa do simulado hoje, tá bom? A gente avançou muito pouco na matéria. Desculpa. Vocês estão vendo que está tudo escrito aqui, ó, indicação em sentido completo? Então, isso aqui é tudo VT. Aí nós vamos descobrir se é VTD, VTI, VTDI. Aí eu vou te mostrar. É isso que eu vou te mostrar na próxima aula. Tá bom? Ó, antes de encerrar. Tarefa completa em a de sujeito. Eu posso dar uma sugestão para vocês, gente? É uma sugestão, tá? Façam o seguinte. Eu vou tentar fazer com que você renda bastante em casa em português. Então, sempre no final de uma aula, eu vou indicar um grupo de exercícios para fazer. Aí, a hora que eu terminar a matéria, o que fica à disposição do aluno? Todos os outros. Aí segue aquele padrão. Pega 20, faz. Deu 17, pica a mula. Se não deu, pega mais 20. Vocês viram que os meus capítulos tem tudo na média de 70, 80 exercícios, que é exatamente para isso. Fica claro? Alguém tem alguma dúvida de matéria, de simulado, alguma coisa? Ô, Rubão, rapidão. Pode falar. Já que o VT, vou tentar agora trabalhar com essa nomenclatura para mim não me confundir. Tá bom? Já que o VT ele tem sentido incompleto e ele precisa de objeto necessariamente, eu não sei se eu já ouvi isso remotamente, mas tipo, o objeto pode ser considerado como complemento verbal? Eu não sei se eu já ouvi isso. Essa expressão, David, existe. Uhum. Quer dizer, ela existe. Eu, Rubão, não posso inventar um nome. Tá? Quem usa complemento verbal, no meu entender, tem um fundamento correto, mas tem um fundamento errado. Por quê? Porque, na verdade, tudo isso aqui é complemento verbal, David. Você entendeu? Não tem uma palavra que... Quem fala de complemento verbal está fazendo uma analogia com complemento nominal. Você está entendendo? Então, não tem... Se o vestibular... Eu achei que você ia desenvolver outro raciocínio, nem vou levantar. Se você desenvolvesse, teria sido maravilhoso. Não, mas não tem problema, David. Não tem problema. Eu não vou usar essa terminologia, porque se você me escrever na prova que um objeto direto é um complemento verbal, vão te dar 0. Você está entendendo? Todo objeto direto é um complemento verbal? Sim. Mas nem todo complemento verbal é um objeto direto. A volta não é verdadeira. Você está entendendo? Esses três aqui, não estou aqui, né? O objeto direto, o indireto e o ODP, quer ver, David? Espera aí. Esses três aqui, ó, são sim complementos verbais, ó. Esses três. Esses dois não. Então, se o cara pergunta, isso aqui é um objeto direto? Você fala, é um complemento verbal. Complemento verbal vale para OI também. Você entendeu? Por isso que essa terminologia não pode ser usada em vestibular. É que eu fiz analogia com o nominal, eu já tinha visto essa palavra, esse termo Então, no caso. quem dá essa teoria tem que tomar muito cuidado. David, eu fui pesquisar a fundo de onde que vêm os raciocínios errados de vocês. Eu acho que, modestamente, eu conheço a maioria, se não todas, teorias de termos relacionados ao verbo e análise sintática. Eu, quando fiz faculdade, eu me especializei em 2 assuntos, análise sintática e verbo. Então, eu estudei a fundo os 2. Entendeu? Então, assim, eu sei explicar
a maior parte das vezes que vocês erram, a origem. Lembra quando a Renata, numa aula aí, ela falou, Rubão, o número põe por extenso. Lembra que ela falou isso? E eu perguntei para ela, pô, de onde que veio? Porque assim, remotamente, por experiência e tal, eu ouço às vezes de onde que vem as coisas. E análise sintática eu sei quase todas dele. Tá? É um raciocínio parcialmente bom. Você entendeu? Todo AD é um complemento verbal, mas nem todo complemento verbal é um AD. E em termo relacionado ao nome, complemento nominal é só complemento nominal. Então não é uma analogia perfeita. Por isso que eu não gosto de fazer. Beleza? Ô, Rubão, o que você esperava? Eu tô curioso para saber. Não, Tô não vou pensando. falar não, que é muita coisa e aí vai longe. Justo, tá bom. E hoje tem simulado. Mais alguma dúvida? Verdade. Não? Não? Gente, vou encerrar então. Boa prova para vocês, tá bom? Qualquer coisa me chama no privado, que eu estou atendendo bastante gente, tá? E, por favor, se você me mandar uma mensagem e eu não responder, é porque o negócio está sobrecarregado, tá? Insista. Insista. Tá bom? Que eu juro que eu respondo. E não vai ser encheção de saco. Falou? Valeu, Rubão. Tchau. Tchau, Gente, Rubão. boa tarde Obrigado. pra vocês, Rubão, boa obrigado. prova, bom final de semana. Você também. também.